Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafael, eu sou professor do Financial Risk Academy e estou aqui para falar para vocês sobre o curso de Introdução ao Risco de Mercado. Esse curso, apesar de a gente titular ele como Introdução, se você comparar ele com outros cursos que a gente vê no mercado, ele vai muito mais além do que uma simples introdução. Os cursos que você vê pelo mercado, normalmente é visto de uma forma muito superficial, o conceito de VAR, e também utilizando somente a parte univariada, né? Não abrange a questão multivariada e a questão da análise das carteiras e dando uma visão um pouco mais prática do gerenciamento, do dia a dia, na gestão de risco de mercado. E a nossa proposta aqui é justamente fazer isso, né? Trazer as questões mais práticas, passar para vocês, além dos fundamentos teóricos, né? Então, qual a visão geral que a gente pode passar para vocês, né? O curso vai estar dividido em 7 módulos. As atividades das aulas vão ser todas realizadas com a linguagem de programação Python. Todos os scripts, tudo que for feito aqui durante os vídeos serão disponibilizados para os alunos. Vocês podem replicar tudo que a gente for fazer aqui na casa de vocês, no computador de vocês. Serão apresentados os conceitos e as premissas dos diversos modelos de VAR, né? Então, a gente não vai simplesmente passar como se calcula os modelos clássicos de VAR, mas a gente vai dar um embasamento teórico para vocês conseguirem ter uma noção das premissas e dos pontos fracos e fortes de cada modelo, e isso faz toda a diferença no final para a gente selecionar o modelo que melhor se adequa à nossa realidade. A gente também vai ver outras medidas de risco, como drawdown, expected shortfall, etc. E a gente vai ver, como eu já disse, umas questões práticas de gerenciamento de mercado, né, que os outros cursos normalmente não abrangem. Então a gente vai falar sobre VAR de posições vendidas, a gente vai dar exemplos práticos da subaditividade do VAR, cálculo do VAR de subcarteira e assim por diante. A gente também, por fim, né, a maior parte dos cursos também não abrange a questão depois, né? Depois que você calcula, você seleciona o modelo, por N motivos, você precisa passar ele por um processo de validação. E a gente vai fazer esses backtests aqui, né, que chama esse processo de validação. A gente vai discorrer sobre esses testes e também vai apresentar uns critérios de seleção para os modelos que vocês precisam estar atentos. E quais são os objetivos do curso, né? A gente arraigar os fundamentos por trás dos modelos clássicos, utilizando o Python. Então, muita gente já tem um conceito de VAR, mas precisa fundamentar ainda mais esse conceito, ou tem coisa que não entende muito bem, e a gente vai tentar tratar aqui. Entender os conceitos que embasam a gestão de risco de mercado. Então, você ouve falar sobre alguns conceitos por aí, você não tem muita certeza. O que é homocelasticidade, o que é estacionalidade, como é que o VAR tem a questão de subaditividade do VAR, mas o que é isso, por que isso é ruim, o que isso pode impactar no meu dia a dia como gestor de risco de mercado. A gente discute aqui também a relação do desempenho estatístico de um modelo. Então, a gente faz um backtest. Ele tem um desempenho incrível, por exemplo, um modelo. Mas será que esse é o mesmo modelo que eu realmente preciso utilizar na minha empresa? Não necessariamente. É o que a gente vai ver aqui, né? A gente vai levar questões do dia a dia da gestão e mostrar para vocês que nem sempre o melhor modelo que tem o melhor desempenho é o que a gente precisa utilizar. E quais são os pré-requisitos, né, para esse curso? Você precisa ter um conhecimento básico de programação. Se você tiver um conhecimento básico em Python, vai ser melhor ainda, que você vai absorver muito mais o curso, né, vai ser muito mais fácil de você entender. Mas se você não tiver, você pode também fazer, a gente te auxilia de alguma forma. O curso, a gente ensina você a instalar o Python, a mexer de forma básica, mas já imaginando que você tem alguma familiaridade. Se você tiver uma familiaridade, vai ser bem melhor. Se você entende de R, ou de Julia, ou de qualquer outra linguagem de programação, você vai entender mais fácil como é que funciona a dinâmica. E conceitos básicos de estatística. Você não precisa entender muito dos testes estatísticos, a gente vai passar aqui
por testes estatísticos, vai explicar os conceitos, e você não precisa ter um conhecimento tão profundo, não é o objetivo aqui. E agora a gente fala da ementa, né? O que a gente vai ter em cada módulo desse? São 7 módulos, como eu disse, né? O primeiro a gente vai falar de uma introdução às séries temporais. Então a gente vai falar o que é uma série temporal, quais as principais características de uma série temporal financeira, falar daqueles conceitos de homocedisticidade, estacionalidade, autocorrelação, propriedades de memória, como decompõe a série temporal, falar de processos determinísticos e estocásticos. A gente vai começar a trabalhar aqui nessa introdução com Python, vamos baixar os dados de ações, a gente vai montar uma carteira de ações, e a partir dessa carteira a gente vai trabalhar até o final do curso com ela. E aí a gente vai escolher algumas ações específicas, que tem umas características interessantes para a gente trabalhar aqui no curso. A gente vai falar sobre o cálculo de retorno de ações, a diferença de retornos, simples, retorno logaritmo. Vamos fazer uma análise visual da distribuição de retorno. Vai fazer alguns testes estatísticos básicos de teste de normalidade, estacionalidade. Isso tudo é importante para entender os conceitos que vêm a seguir, né? Sobre muitos modelos tem essa premissa de normalidade e estacionalidade, é importante a gente conhecer. O módulo 2, a gente fala especificamente de modelos determinísticos, são os mais utilizados. Então, a gente vai falar sobre alguns modelos específicos, algumas premissas do modelo ARIMA, que é um modelo muito conhecido, como a gente encontrar os parâmetros de forma visual, como fazer previsões de forma dinâmica, a gente vai entender o que é esse conceito de previsão dinâmica, como interpretar os conceitos, os resultados do modelo, do output do Python, né? A gente tende a interpretar cada um dos resultados, encontrar os parâmetros de forma automática. A gente vai falar sobre os modelos GARCH, que são os modelos mais modernos, né, determinísticos. A gente vai dar o exemplo do modelo GARCH 1.1, que é um modelo muito utilizado em série financeira. Vai fazer umas comparações entre diversos modelos GARCH. A gente vai ver como é que a gente faz essa comparação. A gente vai encontrar os modelos, as parametrizações do modelo GARCH também, e vai falar sobre uns modelos específicos da família GARCH, que é o eGARCH e o FIGARCH. E também a gente vai fazer uma previsão de retornos utilizando o modelo GARCH e junto com uma simulação de Monte Carlo, que também fazer uma previsão dinâmica, que a gente também vai entender como é que funciona. No módulo 3, a gente vai falar sobre os processos estocásticos, a gente vai dar uma introdução, entender o que são processos estocásticos, falar sobre o movimento browniano, que é o mais famoso. Depois a gente aplica o movimento browniano utilizando simulação de Monte Carlo, depois o modelo de Haskell, o modelo que tem aperfeiçoamento em relação ao modelo browniano, e também com simulação de Monte Carlo. Depois a gente introduz os conceitos de modelagem bayesiana e fala sobre métodos mais avançados de Monte Carlo, utilizando o Markov Chain Monte Carlo, né? E aí, por fim, a gente dá um exemplo, né, de modelagem bayesiana com esse método avançado de Monte Carlo, utilizando o algoritmo NUTS. No módulo 4, a gente vai falar sobre a distribuição de perdas e ganhos de uma carteira, né, o PNL da carteira, e também da metodologia Risk Metrics. Então, primeiro a gente vai baixar os dados de índice, né, do Bovespa, ver como é que faz isso com Python, analisar a correlação de cada uma das ações com o Bovespa. A gente vai ver os conceitos de como calcular a exposição ao risco de mercado e o peso das ações. A gente vai calcular esse PNL e vai ver como é que fica a distribuição e calcular o beta da carteira e o beta de cada uma das ações. A gente vai calcular a volatilidade da carteira e conhecer o conceito de regra de raiz de T, que é muito importante para o VAR. A gente vai falar, então, da metodologia Risk Metrics, a metodologia Risk Metrics ajustada, e vai ver o impacto do parâmetro de decaimento, o parâmetro lambda, na volatilidade Human. E no módulo 5 a gente vai falar das introduções às medidas de risco, então a gente vai falar dos conceitos de risco de uma maneira geral, a gente vai falar do conceito de Value at Risk, a gente também vai falar do Expected Shortfall, a gente vai aprender a calcular o drawdown das ações, a gente vai calcular o VAR e o Expected Shortfall para o caso univariado, depois a gente vai aprender a calcular o drawdown e o drawdown médio de cada uma das ações,
entender como é que calcula e o conceito de drawdown em janela fixa e o máximo drawdown de uma série, e também a calcular um Conditional Drawdown at Risk, o CDAR, entender o conceito de Time Underwater e como se calcula, e também o máximo drawdown da carteira, que é o que a gente tem interesse, né? E no módulo 6 a gente vai falar dos modelos clássicos de VAR. Então a gente vai falar primeiro da decomposição do VAR, o que é como pode ser decomposto o VAR e qual a importância disso na gestão de risco. A gente vai falar como se calcula, né, cada uma dessas decomposições. A gente vai mostrar os tipos de modelo de VAR e começar em si a calcular os modelos, né, começando com o modelo de simulação histórica, depois passando no modelo de simulação histórica com decaimento, chamado modelo BRW. Depois a gente passa para o modelo White, o modelo HW, o modelo paramétrico normal Willman, o modelo paramétrico Garch. A gente vai verificar aqui também como é o comportamento do modelo de simulação de Monte Carlo, com Full Valuation. A gente vai ver como se calcula o VAR de posições vendidas dentro de uma carteira, como a gente verifica, como a gente calcula o VAR para períodos superiores a um dia, né, com HP maior do que um dia, e VAR de subcarteiras e calcular a subaditividade do VAR. A gente sempre vê por aí nos outros cursos ou em diversos artigos sobre esse assunto, mas a gente nunca vê na prática como é que funciona. A gente vai mostrar aqui. No módulo 7, que é o módulo final, a gente vai falar sobre seleção e validação dos modelos. Então, a gente tem uma série de modelos, a gente precisa entender qual deles a gente vai utilizar, né, na prática. A gente vai discutir sobre isso aqui. A gente vai apresentar os testes específicos para os modelos paramétricos. A gente também apresenta o teste de Kupier, que é muito famoso, o teste de Christophersen, que é também conhecido como teste da duration. E, por fim, a gente termina falando sobre os critérios de seleção para selecionar o VAR. Então, a gente tem como se calcula tanto as premissas, né, nas aulas iniciais, depois a gente vê como se calcula os diversos modelos de VAR, depois a gente faz o backtest e depois a gente precisa selecionar. Muitos dos modelos vão passar no backtest, outros não, e a gente precisa ter um critério para saber como a gente vai utilizar. Isso é muito importante, isso eu acho que é uma coisa incrível desse curso e vai ser muito bom para vocês. Então, eu te vejo lá, eu espero que vocês tenham interesse. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente por nossas redes sociais aqui, eu também deixo disponibilizado o canal aberto, caso vocês queiram falar comigo, e a gente pode ir trocando ideias e espero que vocês gostem. Te vejo lá.